Bom, então continuando a falar sobre as técnicas de licitação, na verdade falando sobre licitação de requisitos, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre as técnicas. É importante a gente entender que dificilmente a gente vai conseguir utilizar uma única técnica para a licitação de requisitos e chegar nos resultados que a gente precisa, tá? Então, para a gente entender de forma mais completa os requisitos de uma aplicação, a gente precisa coletar informações de diferentes fontes, como a gente já viu, stakeholders são importantes, mas não são a única fonte possível de requisito, tá? E às vezes essas informações estão em formatos diferentes, são tipos de informações diferentes, o que requerem técnicas de licitação diferentes, tá? Então pensem num conjunto de técnicas como um cinto de utilidade do Batman, tá? Então, é, nas oportunidades adequadas a gente tem que escolher qual que é a técnica mais apropriada para aquela situação, tá? Então, falando do ponto de vista geral, qualquer técnica a gente vai pensar um processo basicamente de 4 etapas, tá? Então a gente vai pensar que a gente tem um planejamento da atividade, ou seja, a gente vai perguntar por que a gente está executando essa atividade, por que a gente está usando essa técnica, quem vai aplicar essa técnica, quando a gente vai aplicar e como, tá? A gente vai conduzir a atividade ou executar a técnica propriamente dita. A gente vai ter que registrar as informações que a gente está obtendo e validar os achados que a gente encontrar utilizando essa técnica. Ou seja, a gente tem que, se a gente está usando pessoas para identificar requisitos, se a gente está consultando essas pessoas, a gente vai precisar em algum momento pegar esses achados que a gente encontrou e retornar a elas e perguntar se aquilo mesmo é o que eu deveria ter entendido, né? Então, falando inicialmente sobre entrevistas, né? Como a gente já viu, existe um foco muito grande no entendimento de que pessoas são fontes comuns de requisito, né? Então, se a gente pode entender que requisitos normalmente são dados por pessoas, é bem trivial a gente pensar que se a gente for lá e perguntar para aquelas pessoas quais são os requisitos, a gente consegue algumas informações, tá? Então, nesse sentido de perguntar, é, a gente tem uma das técnicas principais aqui de licitação de requisitos, que são as entrevistas, tá? Então, como as entrevistas são a técnica mais comumente utilizada em licitação de requisitos, não só no passado, mas ainda hoje é uma técnica bem recorrente, tá? O que a gente vai fazer com ela é um conjunto de perguntas. A gente vai fazer essas perguntas a um entrevistado, a uma fonte de requisito, tá? Onde que as informações que a gente vai capturar são informações que normalmente só estão registradas na cabeça de quem a gente entrevista, tá? Ou seja, a gente vai precisar pegar dessas pessoas, desses stakeholders que a gente vai entrevistar, quais são as necessidades e quais são as perspectivas que estão na cabeça delas, tá? Que dizem respeito à realidade delas, tá? Bom, como uma das vantagens, né, a gente tem da entrevista, a gente tem a ideia de que isso proporciona um contato pessoal, ou seja, a pessoa para quem eu estou desenvolvendo o sistema ou que vai ser de alguma forma afetada pelo sistema, você tem um contato pessoal com ela e isso faz ela se sentir parte do processo, tá? Então, você envolver o stakeholder no processo é um ponto fundamental para o sucesso do projeto, tá? Então, o formato de uma entrevista normalmente é um conjunto pergunta-resposta, tá? Então, o entrevistador faz uma pergunta, ou seja, o analista formula um conjunto de questões e os requisitos são derivados das respostas, tá? Alguns problemas de entrevista, tá? Depende muito da habilidade de relacionamento interpessoal do entrevistador. O que isso quer dizer? O entrevistador é tímido, o entrevistador tem a habilidade de, na hora da entrevista, sacar o que é um requisito, o que não fazer a pergunta de forma mais apropriada, entender que em determinados momentos você precisa checar uma informação que você está recebendo, ou seja, você precisa garantir que o que você está entendendo na verdade, o que o entrevistado está falando é o que você está entendendo, tá? Como entrevistas tendem a demorar, mesmo entrevistas mais curtas, elas tendem a demorar e a análise delas demanda bastante tempo, a taxa de cobertura é pequena, ou seja, a gente não consegue fazer entrevistas com muita gente do ponto de vista quantitativo, tá? Então, você pode acabar escolhendo ou sendo indicado para entrevistar a pessoa incorreta, isso é um problema,
Isso reflete numa perda de tempo e, obviamente, dinheiro também. Às vezes o entrevistado não está disposto a colaborar e aí ele dá respostas muito curtas que não te dão nenhuma ideia de como elaborar os requisitos a partir daquelas respostas. Tá? Uma outra possibilidade é de o entrevistado dar as respostas que agradam o entrevistador, ou seja, ele vai falar o que você quer ouvir. Tá? E isso pode ter algum requisito ali dentro daquela resposta, mas pode estar escondendo situações que são importantes, restrições que são relevantes e situações que o sistema vai enfrentar em uso que não vão se revelar. Tá? Tem que ter cuidado que quando a gente faz uma pergunta para uma pessoa, às vezes ela tem a resposta apropriada, mas às vezes ela não sabe a resposta. E aí, ao não saber a resposta, ela inventa uma situação ou ela dá um palpite. Ela fala, talvez aconteça isso, talvez aconteça aquilo. Né? Na verdade, se ela fala o talvez, ainda é bom, mas às vezes ela simplesmente reflete a opinião dela como uma verdade. Isso pode ser muito tendencioso e ruim na licitação de requisitos. Tá? Quando a gente diz que depende muito da habilidade do entrevistador, né, isso significa que quando eu estou fazendo uma entrevista, eu preciso, durante essa entrevista, que as informações que o entrevistado está fornecendo sejam registradas. Tá? Então, enquanto você faz a pergunta e conduz a entrevista, né, você faz perguntas adicionais para tentar entender melhor, você presta atenção no que o entrevistado está falando para entender se ele está te dando informação útil ou não. Tá? A condução da entrevista é uma coisa, o registro da entrevista é outra. Fazer essas duas coisas ao mesmo tempo pode ser complicado quando não se tem experiência. Tá? Então, o que a gente vai pensar do ponto de vista de planejamento da entrevista? Né? Então, a primeira coisa que tem que pensar é qual é o objetivo. Por que eu estou indo fazer aquela entrevista? Né? Quem que eu estou indo entrevistar? Quais são os principais tópicos que vão ser abordados nessa entrevista? Então, eu tenho que montar um roteiro, né? Pensando nesse roteiro, tem que conter qual é o objetivo da entrevista, né? O que eu vou considerar como assuntos importantes dessa entrevista, né? Quais são os tópicos. Eu vou me preparar um pouquinho, então eu vou tentar entender um pouquinho sobre aquele assunto, né? De forma que eu consiga entender exatamente o que o entrevistado está me respondendo e que eu consiga elaborar perguntas mais interessantes para ter respostas mais detalhadas. Tá? Então, a gente começa a dizer que as primeiras entrevistas que são feitas num processo de engenharia de requisitos, mais especificamente na atividade de licitação, elas são mais exploratórias. Você está tentando entender o problema. Né? Depois que você tem uma visão geral do problema, você tende a aprofundar. Né? E as suas perguntas começam a ser mais focadas. Suas entrevistas são mais específicas em pontos particulares do problema. Tá? Então, é importante saber quem é o entrevistado, quais são as características dele, que posição ele ocupa numa empresa, qual é o poder de decisão dele, né? Qual o interesse dele sobre o assunto, né? O quanto ele é o expert que você precisa para entrevistar, quanto tempo vai levar. Né? Então, algumas coisas parecem bobas, mas são muito importantes numa entrevista. Né? Pensar em marcar com antecedência, não chamar uma pessoa para uma entrevista de uma hora para outra. Tá? Comprometimento com horário, local e duração. Então, se você diz para a pessoa, olha, a entrevista vai durar em torno de 40 minutos, uma hora. Então, tem que durar de torno de 40 minutos, uma hora. A pessoa está cedendo o tempo dela para você, você não pode extrapolar esse tempo. Tá? A gente tem uma regra geral que a gente diz que normalmente a entrevista não tem que passar de uma hora, tá? Mas também não pode ser muito curta. Por que a gente faz isso? Normalmente uma entrevista, quando você começa a entrevistar a pessoa, se ela tiver, por exemplo, resistente àquela entrevista, ela não queria estar ali, ela foi simplesmente mandada para estar ali, ela pode te dar respostas muito diretas e que não permitem você explorar o problema. Tá? Então, normalmente, uma estratégia que a gente usa numa entrevista, por exemplo, é botar perguntas de aquecimento, que isso permite o entrevistado a se soltar um pouquinho e ganhar confiança no entrevistador. Tá? Então, você põe perguntas de aquecimento
inicia por ali a entrevista e depois você entra nas questões mais importantes, tá? A entrevista não é para ser uma surpresa para o entrevistado. Então, toda a pauta, o roteiro, tudo que você quer saber, mande para o entrevistado antes, né? Com antecedência, antes da entrevista. Isso permite que o entrevistado se prepare para a entrevista e traga informações mais ricas, né? Que na verdade é isso que a gente quer. Um outro ponto importante é confirmar, né, a entrevista, ou seja, às vezes as pessoas têm contratempos e aí precisam desmarcar. É importante garantir que o local e o horário, o local vai estar disponível em determinado horário. Tá? Ok, uma vez que você vai começar a entrevista, né, que você já tem o objetivo, você já sabe quem é o entrevistado, quanto tempo mais ou menos você vai durar, você vai ter que preparar a entrevista. Então, a preparação ou a definição do roteiro, ela vai seguir algumas diretrizes. Por exemplo, a gente tem que pensar que tipos de questões vão ser feitas, né? Se fosse, por exemplo, uma entrevista do tipo de perguntas e respostas, que são perguntas fechadas ou perguntas muito objetivas, que as respostas poderiam ser, por exemplo, múltipla escolha, normalmente a gente não faz uma entrevista para isso, tá? Normalmente você pode mandar o questionário para as pessoas e as pessoas respondem, tá? Para a entrevista, normalmente a gente pergunta questões que são mais abertas, ou seja, que tem múltiplas opções de resposta, tá? E aí, uma coisa que entra é a redação das perguntas, tá? A redação importa. A gente vai ver daqui a pouco alguns exemplos que a forma como eu faço a pergunta pode induzir uma determinada resposta. Não é isso que a gente quer. A gente quer a resposta mais sincera possível e menos enviesada, tá? A ordem das perguntas é importante, tá? Ou seja, você partir de um momento mais geral para depois aprofundar num tema, ou você partir de perguntas mais simples e depois deixar o entrevistado divagar um pouquinho sobre aquele assunto, tá? Pensar em como que você vai registrar a entrevista. Isso tudo é importante, tá? Então, quando a gente fala em tipo de questão, a gente tem 3 tipos principais, tá, de questões. A gente tem as questões subjetivas, ou seja, normalmente são... o entrevistado pode dar respostas abertas, né? Por exemplo, se você faz uma pergunta, o que você entende por qualquer assunto que esteja relacionado com o sistema que eu vou desenvolver, né? Então, o que você entende por campanha de marketing, por exemplo, se eu estou no e-commerce? O cara vai dar uma explicação bem aberta, né? E outro exemplo, né, a gente pode ter aqui. Explique como você elabora uma estratégia de marketing. Ou explique como você realiza a verificação de um processo judicial, né? Explique como é o seu dia a dia, né? Então, esse tipo de perguntas são perguntas que dão margem para o entrevistado responder por um tempo significativo, tá? Normalmente, essas perguntas elas têm as vantagens de trazer uma riqueza de detalhes maior, tá? Então, eu consigo pegar detalhes que eu não teria previsto antes, porque eu ainda não conheço com detalhes o stakeholder ou as coisas que ele está me explicando. Tá? Eles podem levar novos questionamentos, isso é também interessante. E isso, na estrutura da entrevista, você tem que pensar que quando você faz perguntas abertas, você eventualmente, no momento da condução da entrevista, você vai sacar perguntas novas, ou seja, você vai ter que introduzir ali perguntas novas, e essa possibilidade de colocar perguntas novas vai ter um impacto no tempo da entrevista. Tá? Então, isso é importante. Como a pergunta aberta, a pergunta subjetiva, ela traz a possibilidade do entrevistado falar mais, ou seja, ele normalmente fica mais à vontade. E aí, ele, por ser mais espontâneo, ele se sente ainda mais parte do que vai ser aquela solução, mais parte do processo. Tá? O que pode acontecer de ruim ao realizar questões subjetivas? Tá? A gente pode ter a ideia de que tem muitos dados que são irrelevantes ali, ou seja, o cara está falando, mas nada daquilo importa. Tá? Ou seja, não tem requisito útil ali, por exemplo. Pode levar a perda de controle da entrevista, ou seja, o cara pode tentar dominar a entrevista e aí pode forçar você a fazer interrupções que o entrevistado pode não gostar. Tá? Então tem que ter um pouco de habilidade social e cuidado com as palavras
e falar, tentando pensar nisso que você falou, mas voltando mais um pouquinho para essa outra parte. Aí, então você muda um pouquinho o foco da pergunta, já que ele está levando a resposta para outro lado. Tá? Então, o terceiro ponto, a ideia de respostas muito longas para pouca informação útil é um pouco uma consequência do primeiro item. Tá? E pode dar a impressão que o entrevistador está perdido e sem objetivo. Ou seja, se você para por alguns minutos ali só olhando o cara falar, ele pode pensar que você não está entendendo muito bem o que está acontecendo. Tá? Então, é importante em alguns momentos você dar algum feedback para respostas longas, no sentido, ok, entendi, utilizar palavras que evidenciem que você está seguindo o raciocínio dele. Tá? Bom, a gente tem outro tipo de questão, é a ideia da questão objetiva, ou seja, normalmente a questão objetiva ela deixa um conjunto de respostas muito restrito. Né? Então, por exemplo, quando você fala, quantos funcionários tem na empresa que fazem esse papel? Né? Quem é o responsável pelo setor tal? Quanto tempo leva para executar tal atividade? Né? Qual das seguintes informações são relevantes? Então, não tem muitas possibilidades de resposta. Ou ele vai trazer algo numérico, ou ele vai apontar alguma resposta em específico. Tá? Então, isso permite com que a gente ganhe mais tempo, né, na entrevista e a gente pegue as informações que são importantes e ande mais rápido com a entrevista. Tá? Então, aqui é importante a gente perceber um contraponto que, se a gente tem um roteiro, né, e para a gente estimar o tempo que a gente vai levar por esse roteiro, é muito importante a gente entender a relação entre quantidade de questões objetivas e quantidade de questões subjetivas. Né? As questões objetivas a gente acelera a entrevista, na questão subjetiva a gente dá um tempo, a gente pisa no freio. Tá? E normalmente aqui os dados são relevantes. Tá? Algumas desvantagens. Tá? Quando a entrevista toda hora pergunta-resposta rápida, ela fica meio maçante. Né? O entrevistado fica cansado, né? Em outras palavras. Né? E aí a gente pode cair numa situação de que a gente pode perder detalhes importantes se a gente tivesse botado uma questão aberta. Tá? Então, e fica algo menos, algo mais impessoal, fica um negócio meio, parece censo do IBGE na rua, que a pessoa vai e te pergunta um monte de coisa fechadinho e você responde aquilo. Então, não constrói nenhuma afinidade entre o entrevistador e o entrevistado. Tá? Um outro tipo de questão que normalmente a gente usa para explorar detalhes em alguma questão, então você faz uma pergunta, o respondente te dá uma resposta, e aí você quer aprofundar sobre alguma coisa na resposta dele. Tá? Lembrando que a gente pode usar a questão de aprofundamento para subjetiva e para objetiva. Tá? E a questão de aprofundamento também pode ser subjetiva e objetiva. Então, normalmente, o cara fala, começa a explicar alguma coisa, descrever algum cenário, e você fala, por que isso acontece? Né? Por que isso ocorre poucas vezes? Né? Você poderia me dar um exemplo de como isso acontece? Ou como isso acontece? Né? Você poderia me dar um exemplo de um processo judicial que deu errado? Né? Então, você começa a perguntar coisas que vai te enriquecer os detalhes. Tá? Então, de novo, 3 tipos de questões a gente tem que considerar quando a gente está fazendo um roteiro de entrevista. Questões subjetivas, objetivas e aprofundamento. Lembrando que cada uma das 3 a quantidade do uso de cada um desses 3 tipos vai ditar o ritmo e por consequência, vai ter um impacto no tempo da sua entrevista. Tá? Uma outra coisa que a gente tem que pensar na entrevista, então já que a gente está falando que esses tipos de questão dão uma dinâmica diferente, diz respeito à forma como a gente vai organizar, como a gente vai estruturar a entrevista. Né? Esse trabalho do Kendall tem 3 formas básicas de se organizar. Tá? Podem ter algumas misturas entre elas, mas são basicamente 3 formas que a gente pode utilizar para compor estruturas mais complexas. Então tem a estrutura de pirâmide, né, que a gente chama de abordagem indutiva, onde a gente vai começar com questões detalhadas e objetivas, e à medida que a entrevista vai progredindo, a gente vai colocando algumas questões subjetivas para que a gente consiga ganhar mais detalhes. Tá? Então, ela é muito boa naquele cenário que eu falei do aquecimento, ou seja, o entrevistado está relutante a falar e ele começa a ganhar confiança no entrevistador. Tá? A outra abordagem é inversa, ou seja, a estrutura de funil, a gente começa com questões mais gerais, tá?
E aí, à medida que a entrevista avança, a gente vai botando questões mais específicas, tá? Então, é um bom, assim, é uma boa forma de você começar uma entrevista, desde que o entrevistado esteja disposto a falar, né? Porque aí você vai botando questões que ele vai revelando detalhes para você, ou vai abrindo as possibilidades de outras questões serem introduzidas no roteiro ao longo da entrevista, já no início, e depois você vai aprofundando e deixando as perguntas mais focadas para o final. Tá? Bom, uma outra estrutura é uma combinação das anteriores, que é o que a gente chama de estrutura diamante. De longe é mais utilizada, tá? Porque ela acumula as vantagens das duas outras estruturas, tá? E a gente consegue pensar que a gente tem um engajamento do entrevistado no início, a gente tem a possibilidade de enriquecer os detalhes no meio da entrevista e focar com as questões mais específicas no final. Tá? Quando a gente elabora questões, a gente pode ter alguns problemas. Tá? Então, um dos problemas que a gente pode fazer é tentar enviesar a entrevista por conta da forma como a gente pergunta. Tá? Então, algumas questões, elas são, que a gente diz, elas são meio capciosas. E aí, o entrevistado ele vai responder de acordo com como você pergunta. Então, a gente tem um exemplo aqui, né? Sobre um determinado assunto, você está de acordo com com os outros diretores, não está? Ou seja, você está colocando o entrevistado numa situação em que ele obrigatoriamente tem que demonstrar se ele está de acordo ou não com pessoas de alto escalão. Ora, é muito comum que a pessoa possa se sentir prejudicada por uma eventual resposta, então ele vai dizer que sim, né? Ele vai dizer que ele está de acordo com os diretores, numa resposta mais provável. Tá? Então, a melhor forma de perguntar esse tipo de coisa seria o que você pensa sobre esse assunto, ou seja, não colocar que ele tem que estar em posição contra ou a favor de alguém, mas o que ele acha em relação àquilo. Tá? Colocar muitas questões aninhadas, como a gente chama, né? Então, quando a gente põe muitas questões, né? Então, por exemplo, nessa situação que tem aqui que diz o que você faz nessa situação e como. Quando você faz isso, você como entrevistador pode confundir o entrevistado no sentido de que aqui tem um exemplo de duas, mas poderiam ser mais questões, tá? Ele não sabe exatamente qual pergunta ele vai responder primeiro, e às vezes ele pode responder só parte da pergunta e não concluir o raciocínio. Tá? Então você vai dar mais trabalho para você mesmo de ficar atento e saber se ele respondeu duas perguntas em vez de só uma. Tá? Então é melhor fazer uma pergunta de cada vez. Bom, algumas coisas que são importantes para a condução da entrevista, né? Ser pontual, se apresentar, esclarecer por que você está fazendo aquela entrevista, dizer ao entrevistado o que está sendo feito, o que vai ser feito com as informações coletadas, ou seja, garantir que as informações vão ser anonimizadas, que as informações que ele dá ali dizem respeito apenas à análise dos requisitos do produto, não necessariamente vai ser não vai ser aberta nenhuma informação daquela entrevista. Tá? Respeitar a duração, como eu já falei, evitar desviar para outros assuntos fora da pauta, né? Então, se quiser falar de outro assunto com ele, termina a entrevista e pergunta se você pode continuar perguntando sobre outras coisas. Tá? Uma boa métrica que a gente usa para uma entrevista é o entrevistador tem que falar muito menos que o entrevistado. Então, se você puder gravar, e aí a ideia sempre pergunte se você pode gravar uma entrevista. Tá? Então, obviamente que você só pode gravar com autorização do entrevistado, mas, por princípio, sempre peça para gravar. Tá? E aí, quando você faz a entrevista, depois um bom exercício escute a entrevista que você fez e perceba se você está falando muito e está deixando, por exemplo, o entrevistado falar. Tá? Evita completar a entrevista do entrevistado, tá? A resposta do entrevistado. Perguntar o óbvio é importante, porque às vezes a gente acredita que uma informação que determinada informação é verdade, mas não necessariamente é. Tá? É importante a retroalimentação, é importante o feedback, confirme tudo que você está ouvindo, veja se não deixe nenhuma dúvida no sentido de será que é isso que ele quis dizer? Não, confirma. Tá?
Você está ali para aprender, você está ali para aprender sobre um domínio, sobre um problema específico, sobre a forma como determinada coisa é feita, tá? Então você não é obrigado a ser especialista em todas as áreas, mas como um engenheiro de software, como um analista de requisitos, você tem que aprender as diferentes áreas para poder implementar as soluções, tá? Ele pode ter dúvidas, tá? Então o formato normalmente é pergunta do entrevistador, resposta do entrevistado, mas ele também pode fazer perguntas, tá? Se você precisar, anote, tá? Além da gravação, às vezes alguma anotação é importante. Por exemplo, quando você perguntar, você perceber que ele teve alguma resistência a responder determinados tipos de pergunta, você quer anotar que algumas interrupções aconteceram, algum fator, alguma situação de contexto ali, né, que o candidato parecia desconfortável, alguma coisa assim que pode te trazer mais confiança na hora que você vai fazer a análise dos requisitos a partir daqueles dados. Tá? Uma coisa que a gente tem que botar no roteiro, isso aqui vai no roteiro, ou seja, no final do roteiro, no final da entrevista, você tem que fazer esses tipos de perguntas aqui. Ou seja, você tem algo mais que você precisaria saber que não foi perguntado. Essa é muito importante, perguntar se tem outra pessoa com quem você deveria conversar, tá? Então, eu mencionei para vocês que no início, quando a gente está capturando os stakeholders, normalmente a pessoa que contrata o projeto, ela põe as pessoas que ela quer que você converse, ou seja, que ela gostaria que você conversasse. Mas não necessariamente são essas pessoas que são relevantes. Então, conforme você vai conversando com os stakeholders, você vai perguntando quais são os outros stakeholders que você deveria conversar. Isso vai ampliando sua rede e fazendo você ganhar, você ter uma probabilidade maior de chegar nas pessoas relevantes. Tá? Diga o que você vai fazer com aqueles dados, sempre mantenha abertura para novos contatos, se você quiser voltar para confirmar alguma informação, tá? E sempre que possível, tente fazer com que o entrevistado confirme que ele te deu aquelas informações.